isso, irmãos e irmãs, que bênção. Estamos aí nessa série, estudando nossa revista Red, série Fundamentos da Fé, e já vai fazer 3 lições que nós estamos falando sobre a criação. E na lição passada nós falamos da questão da imagem de Deus no homem, né? E vamos praticamente caminhar nessa direção de que Deus criou o homem à sua imagem. Mas na lição 7 da nossa revista, nós vamos falar da constituição do homem, informações bíblicas sobre a constituição do homem. Esse estudo é conduzido pelo pastor José Tomás, e o texto áureo que nós vamos usar é Gênesis 12, capítulo 12 de Gênesis, versículo 7, que diz o seguinte: e o pó volte para a terra, de onde veio, e o espírito volta para Deus que o deu. Perdão, irmãos, eu errei o texto. O texto não é Gênesis, é Eclesiastes. Eclesiastes 12, 7, que diz: o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. O que é o homem? Como podemos definir sua constituição? Ele é apenas um corpo físico animado por pensamentos e emoções, ou seja, equipado com mente e sentimentos? Estas são perguntas que têm atravessado séculos e milênios e ainda hoje são alvo de pesquisa, estudos e reflexões. O que diz a palavra de Deus sobre tão importante tema? A resposta não tem unanimidade na parte dos estudiosos, e mesmo entre os comentaristas da Bíblia, as opiniões sofrem divergência. Nessa lição, vamos apresentar alguns dados bíblicos que podem nos levar a um razoável nível de compreensão de quem é o homem, sem negar que o assunto encerra alguma dose de complexidade, inclusive a questão de dicotomia e tricotomia. O que é isso, pastor? Dicotomia e tricotomia. A dicotomia diz que o homem é alma e corpo, e a tricotomia diz que o homem é corpo, alma e espírito. Assim, vamos destacar algumas informações bíblicas que, sem dúvida, nos falam de várias dimensões da constituição do ser humano. A primeira dimensão que vamos ver é a dimensão corpórea, né? Que é obra de Deus. O Criador do universo, Gênesis capítulo 2, 7, vai formar o homem e dar a ele um corpo físico. E já essa máquina é algo extraordinário, complexo, cujo funcionamento se constitui ainda hoje um desafio para cientistas e pesquisadores, porque a medicina, com todos os seus avanços, ainda não consegue explicar todos os segredos do corpo humano. Então estamos falando das dimensões, né, do homem criado por Deus. A primeira dimensão é a dimensão corpórea, o corpo físico, né, que tem órgãos, carne, pele, pelos, né? E ainda assim, com tanto avanço na medicina, nós não conseguimos aí ter um ponto final na questão do homem. Como é que o vírus, por exemplo, do coronavírus reage em alguns de uma forma, em outros de outra forma. Tamanha a complexidade do corpo humano que Deus criou. Nós também temos aí a questão de, por causa do pecado, o nosso corpo ficou sujeito a toda sorte de fragilidade, inclusive a morte, que é o salário do pecado. Então, o corpo... Eu li um livro de um autor chinês que diz, o nome dele, o nome é Watchman Nee. Já falei sobre ele na igreja. E ele escreveu um livro, Poder Latente da Alma.
E nesse livro, o Atmani trata do homem funcionando 100%. Né? Alguns acreditam que nós funcionamos com 10% da nossa capacidade cerebral e outros acreditam que nós funcionamos bem. Né? Mas eu mesmo, por exemplo, acredito que realmente nós tivemos uma perda. Quando o homem cai em pecado, o homem tem essa perda da capacidade e ele então acaba tendo um corpo mais frágil. Mas mesmo tendo um corpo frágil, olha o que nós fazemos pós-queda de Adão, né? A mente, o Atmani vai dizer que a mente do homem funcionava 100%, para ele poder dar nome aos animais, dar nome às plantas, dar nome a tudo que existe. Ele tinha uma mente brilhante, né? E o que não é mais hoje. Eu estou aqui dando estudo, já esquecendo até os textos, né? Aleluia, glória a Deus. Por causa do pecado a gente fica sujeito a essas fragilidades, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 3:23. No nosso corpo, em que pese a sua fraqueza, deve ser o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6 vai falar isso. Ao contrário do que ensinava a filosofia grega, desde a antiguidade, que o corpo não é mal em si, pois foi criado por Deus. A Bíblia não apoia o endeusamento do corpo. E nesse ponto nós gastaríamos muito tempo falando, porque nós lidamos com uma geração de pessoas complexadas com o tamanho da sua boca, o tamanho do seu nariz, o cabelo que caiu, o cabelo que cresceu, eu estou muito gordo, eu estou muito magro. Nós estamos falando da dimensão corpórea do ser que Deus criou, e nisso nós temos aí essa questão de maneira nenhuma queremos endeusar o corpo humano, mas nós queremos reconhecer o valor do corpo. Por isso, o cristão deve cuidar do corpo e não contaminar com aquilo que pode degradá-lo ou violentá-lo. 1 Coríntios 3, 16, 17. Eu estava fazendo a visita a uma jovem com problema em drogas e eu disse a ela, mas se você soubesse, o corpo não foi feito para ser autodestruído, né? Ele foi feito para a glória de Deus, né? Muitas pessoas aí, elas acabam com o corpo, né? Se mutilam e vai por aí. Mas o corpo é uma dádiva de Deus maravilhosa para cada um de nós. Não devemos degregá-lo ou violentá-lo, porque ele foi feito para ser templo do Espírito Santo. Tão importante é o corpo concedido ao homem, que haverá ressurreição corpórea para o crente em Jesus, o que será uma transformação para o corpo glorioso e não mais o destrutível ou sujeito à corrupção. Eu não quero avançar rapidamente nesse tema. Se for o caso, a gente parte o vídeo, mas dá essa importância de que o corpo quem criou foi Deus. Tudo que você tem, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, né? O seu tamanho, tudo foi feito para a glória de Deus. A gente vive um tempo em que a aceitação do corpo não é tão bem vista como deveria ser. Algumas pessoas têm dificuldades de se autorrelacionar, se relacionar consigo mesmo. E vive uma vida complexada. E por que não dizer de pessoas que têm realmente dificuldade de se autoaceitar? Então, a gente vê aí a dimensão do corpo humano que foi criado para a glória de Deus. Nós também vamos ter a dimensão mental e emocional, e nesse tópico eu não vou gastar muito tempo na introdução do tema, mas gostaria de dizer que o homem, ele é alma, e às vezes a alma significa o elemento não físico, material no homem. A Bíblia diz que Deus soprou no homem o fôlego de vida, no hebraico o nefesh, mas também diz que o espírito, ruá, volte a Deus que o deu. Em alguns textos, o termo significa que, em outros textos, se refere ao espírito do homem, ou seja, aquele elemento
por assim dizer, mais elevado do homem. Já nesta altura, podemos afirmar que a Bíblia nos diz e nos fala de alma e espírito. Então, precisamos examinar entre alguns textos, os textos bíblicos de Gênesis 41:8, Salmo 42:6, João 12:27, Hebreus 12:23, Lucas 23:46. A alma pode ainda significar simplesmente vida. Mateus 16:26. Assim, com sua alma, o homem pode agradecer a Deus e também com seu espírito alegrar o seu Salvador. Lucas 1:46-47. Olha, irmãos, a alma fala do centro das emoções, do intelecto, é onde está o intelecto, o centro das emoções. Então o homem foi criado corpo, alma vivente, onde se sente, onde se percebe, onde se ama, onde se gosta, onde se não gosta, e vai por aí. Então nós estamos falando das dimensões do homem que Deus criou, a dimensão corpórea, a dimensão mental e emocional, no parecer bíblico. Mente, alma estão ligados em onde estão as emoções, e também a dimensão espiritual. Nesse tópico vale ressaltar de pronto a natureza religiosa do ser humano. É aqui neste ponto que o homem se diferencia dos outros aspectos entre inteligência, autoconsciência e personalidade. Ele vai se diferenciar dos outros seres criados, porque é um ser dotado de um elemento de maior importância e significado. Ele tem um espírito, ou ruá no grego, ruá no hebraico e pneuma no grego. O homem tem um espírito. Sobre isso, temos as seguintes informações bíblicas. Primeira, faz parte daquilo que a palavra de Deus chama de sopro divino. Ao ser criado por Deus, foi concedido ao homem tanto o princípio vital que o anima como alma vivente, bem como o elemento mais elevado, o espírito do homem, que lhe possibilita a verdadeira e profunda comunhão com o seu Criador. Somente o ser humano foi concedido essa preciosidade, essa dádiva preciosa, receber o Espírito, o flash, o ruá que vem de Deus. O espírito do homem é o elemento constitutivo de sua natureza, que pode, na verdade, estar e estabelecer comunhão com Deus. E é com ele, com o espírito, que de fato devemos adorar o Criador. João 4:24 vai falar que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Romanos 8:15, 1 João 1:3. Por causa do pecado, o espírito humano está morto, mas ele pode ser revivificado, ele pode receber vida. Efésios 2, um dos textos que eu mais amo no Novo Testamento, Efésios 2, capítulo 2, versículo de 1 a 5, que vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou, nos deu vida no Espírito de novo, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Também podemos e devemos ser fervorosos no Espírito, como diz Romanos 12:11. Então trata de uma constituição multifacetada e complexa. Disso resulta que devemos ter uma visão holística do homem. Isso significa considerá-lo de forma integral, corpo, alma e espírito. O homem não é corpo e espírito, o homem não é corpo e alma, e é a minha posição teológica, né? Eu creio no homem que é corpo, alma e espírito, né? Devemos considerar isso. E essas diferentes dimensões do ser humano, corpo, alma e espírito, estão intimamente relacionadas. Elas se afetam mutuamente entre si e produzem reações e efeitos entrelaçados. Nesse sentido e nessa direção, o conceito
de um ser unitário é muito importante. Sensações corpóreas geram sentimentos na alma e afetam, inclusive, a vida espiritual. Inversamente, problemas emocionais ou problemas espirituais podem afetar o corpo. Veja-se a declaração do salmista no Salmo 32, capítulo 32, versículo 3. Eu já estou em Salmo, eu quero ler esse texto, Salmo 32, vou ler aqui, usando essa Bíblia maravilhosa que está disponível aqui no estúdio. E eu ainda não falei desse estúdio que eu estou gravando, mas vou falar desse estúdio maravilhoso, viu? Que tem sido assim uma bênção para nós e é liderado pelo meu amigo pastor Alex Cordeiro. Já no finalzinho do vídeo eu vou dar informações sobre esse estúdio que você pode também desfrutar. Vamos ler Salmo 32, versículo 3, que diz: enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo se definhou e eu gemia por inteiro. Então, tem a tradução mais comum enquanto calei-me, os meus ossos envelheceram dentro de mim. Então, problemas na alma e no espírito também afetam o corpo, e problemas no corpo também podem afetar a alma. É pertinente a diferenciação, conforme alguns teólogos afirmam. O espírito, que é o pneuma, é a natureza não material do homem que aponta para Deus. Então o espírito tem essa intenção, apontar para Deus. O pneuma, apontar, o ruá, o fresh, aponta para Deus. Nós temos a alma, que é o psique, que é a mesma natureza do homem olhando para a terra e tocando as coisas no âmbito dos sentidos. Todo ser deve ser consagrado ao Senhor. Todas as dimensões do homem, corpo, alma e espírito, precisam ser consagradas ao Senhor. E essas dimensões constituem nossa natureza, devem ser abrangidas pela santificação operada por Deus. Isso corresponde ao que Deus havia dito ao seu povo já na antiga aliança, e reafirmando e sendo reafirmado por Jesus. Amai ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e com todas as suas forças. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, Mateus 22, 37. Nós concluímos esse tempo de estudo bem rapidinho, concluímos dizendo o seguinte: o homem é um ser especial, complexo, criado de forma maravilhosa. Salmo 119, 14 vai dizer essa forma maravilhosa que Deus nos criou, A natureza de sua constituição é rica e habilitada por Deus para exercer um papel ímpar em suas operações aqui na Terra. Mas isso só é possível se todas essas dimensões aqui brevemente estudadas, estudamos as dimensões do homem de forma bem superficial. Só é possível se estiverem sintonizadas com o plano original de Deus, que foi criar o homem para que ele cuidasse do jardim. Como seria diferente a humanidade se essa constituição do ser humano não tivesse sido mutilada em virtude do pecado e da queda? Podemos dizer que nossa vida está inteiramente consagrada ao Senhor? E nesse ponto, antes de nós fecharmos, eu quero bater numa tecla. Ontem eu estive num culto e uma irmã estava dizendo: aceitar a Jesus é muito fácil. Você levanta a mão e aceita Jesus. Mas Jesus ser Senhor do seu coração, Senhor das suas vontades, esbarra nessa pergunta que nós estamos fazendo aqui. Podemos dizer que nossa vida está inteiramente consagrada ao Senhor? O Senhor tem domínio do seu corpo, da sua alma e do seu espírito? O Senhor manda em todas as dimensões da sua vida? Ele é seu Salvador, mas Ele é Senhor, está sentado no trono do seu coração.
manda no seu corpo físico, nas suas emoções. Quantos crentes nesse tempo estão descontrolados emocionalmente, desorientados emocionalmente e morrendo espiritualmente? Então eu desafio você a pensar de que Deus criou o corpo, a alma, o espírito para que nós pudéssemos glorificar a Ele. Então anima a tua alma, alegra o teu espírito e com o teu corpo sirva a Deus com toda a sua força, com tudo que há em você. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor te abençoe na leitura desse estudo. E fechando esse tempo, eu quero dar alguns textos bíblicos que nos inspiram. O primeiro dele é 1 Tessalonicenses 5:23, que diz que o próprio Deus de paz nos santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. Também Hebreus 4:12 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções. Também 1 Coríntios 15:45 diz: pois está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Lucas 1:46 e 47, que diz: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Textos que apoiam essa discussão que estamos tendo no estudo de hoje, na questão da constituição do homem criado pelas mãos de Deus. Nós temos aí essas informações bíblicas. Vamos orar para que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito estejam inteiramente santificados e prontos para toda boa obra. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, porque de uma maneira maravilhosa nos formastes, como diz a tua palavra, como diz o salmista: tu me conheces e me sonda. Aleluia, antes de ser formado já me conhecia. Obrigado pelo corpo físico que tu me deu. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a oportunidade de ter um corpo físico que me ajuda a tocar todo o físico que o Senhor criou. Oh Deus, eu oro pela minha alma e pela alma dos meus irmãos. Em dias tão difíceis, em nível de alma, temos estado tão abatido, mas nós pedimos: alegra a nossa alma. Como diz a tua palavra, Senhor, porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus. Também o nosso espírito, que faz conexão com o Senhor, nós colocamos ele nas tuas mãos. Muito obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Segue nos abençoando. Oramos no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde. E vamos aí seguir ainda falando sobre a criação de Deus nessa revista abençoada. Eu estou gravando direto aqui do estúdio, Alex. Divulga. O nome do estúdio é Propício. Divulga o nome do estúdio. Depois, se você tem interesse de gravar a sua live, né, ou o seu estudo bíblico, o seu culto, você pode me chamar no privado e eu vou dizer a você como fazer para entrar em contato com esse estúdio maravilhoso que grava em 3 câmeras. Ali, ó, aí, Alex, aqui, ó, uma câmera aqui, uma abençoada câmera ali, outra aqui, que é a câmera central, e uma outra câmera aqui, e uma iluminação ótima que vai abençoar aquilo que você está fazendo para o Senhor. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo estúdio. Paz.